Olá, amantes do canal Maratona Jurídica. Já parou para pensar qual é a verdadeira planta baixa da nossa República? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Os 4 primeiros artigos da nossa Constituição, olha, eles não são só leis, não. Eles são o DNA, a identidade e a missão do Brasil. É aqui que a gente descobre quem somos, como o nosso governo funciona, aonde a gente quer chegar e, claro, como nos apresentamos para o mundo. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa: qual é o verdadeiro DNA da República Brasileira? Vamos descobrir isso juntos, analisando artigo por artigo, aqueles que formam a espinha dorsal do nosso país. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente começa com os fundamentos, que são a base de tudo. Depois, partimos para entender a máquina do governo, com a divisão dos poderes. Na sequência, a gente vê qual é a missão do Brasil, ou seja, os nossos objetivos. E para fechar, como o país se posiciona lá fora, no cenário internacional. Antes da gente juntar todas essas peças no final. Bora lá? Começando pelo começo, claro, o artigo 1º. É ele que estabelece os 5 pilares que sustentam todo o edifício do Estado brasileiro. Pensa neles como se fossem os valores inegociáveis da nossa nação, sabe? A base de tudo mesmo. E aqui estão eles, os 5 fundamentos. Para quem está na batalha dos concursos, tem aquele mnemônico famoso que salva vidas, né? O SOCDVPL. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Olha, guardar essa sigla já é meio caminhão dado para gabaritar as questões sobre a base do Brasil. Agora, vamos dar um zoom aqui num dos pilares mais importantes de todos, a dignidade da pessoa humana. E isso, gente, não é só uma frase bonita, não. É praticamente o super princípio que orienta todo o nosso sistema de leis. Basicamente, ele diz que cada pessoa tem um valor em si mesma e que o Estado não só não pode violar esse valor, como tem o dever de proteger. E olha só que exemplo prático e sensacional disso. O Supremo Tribunal Federal, lá na súmula vinculante 11, limitou o uso de algemas. E por quê? Justamente para proteger a dignidade da pessoa, evitando uma humilhação que não seja necessária. A regra é clara: só pode usar algema em caso de perigo, resistência ou fuga, o famoso PRF. E não para por aí, não. Outro exemplo muito forte, a falta de banho quente em presídios. O STF também entendeu que isso fere a dignidade. Com esses exemplos, a gente percebe como esse fundamento se aplica em situações bem concretas do dia a dia, definindo um padrão mínimo de tratamento que o Estado precisa garantir para todo mundo, sem exceção. O artigo 1º também nos diz que o Brasil é uma república. Mas qual é a grande diferença para uma monarquia? Bom, em uma república, o poder vem do povo, que elege seus representantes por um tempo determinado. E esses representantes precisam prestar contas. Já na monarquia, o poder é passado de pai para filho, é hereditário e dura a vida toda. A nossa escolha foi clara: representatividade e responsabilidade. E dentro da forma república, o sistema de governo que a gente adotou foi o presidencialismo. O que isso significa? Que o nosso presidente da República acumula 2 funções. Ele é o chefe de Estado, que representa o país lá fora, e também o chefe de governo, que administra o país aqui dentro. É diferente do parlamentarismo, onde essas funções são separadas, geralmente entre um presidente, um rei e um primeiro-ministro. Beleza, agora vamos para o artigo 2º. Se o artigo 1º é o DNA, o 2º é a descrição da máquina, de como o governo realmente opera. É ele que estabelece os famosos 3 poderes da União: o executivo, o legislativo e o judiciário. E a regra de ouro é que eles devem ser independentes e harmônicos entre si. A lógica por trás dessa divisão é a famosa teoria dos freios e contrapesos, ou como dizem em inglês, checks and balances, que foi idealizada lá por Montesquieu. A ideia é simples, mas é genial. Nenhum poder pode se tornar absoluto. Cada um deles tem ferramentas para controlar e fiscalizar os outros, criando um equilíbrio dinâmico que, no fim das contas, protege a nossa democracia. E é aqui que a gente vê isso na prática. Cada poder tem a sua função principal, a chamada função típica. Mas, para que o sistema de freios e contrapesos funcione, eles também exercem funções atípicas, ou seja, funções que seriam dos outros poderes. Por exemplo, o executivo, que administra, pode legislar quando edita medidas provisórias, e o legislativo, que faz as leis, pode julgar num processo de impeachment. É essa mistura que garante o equilíbrio do jogo.
E aqui atenção, porque isso é uma pegadinha clássica de prova. O Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, eles não fazem parte de nenhum dos três poderes. São instituições autônomas, com funções super importantes para o Estado, mas com uma estrutura independente justamente para garantir que atuem com imparcialidade. Ok, já vimos a base e já vimos a máquina. Agora, vamos para a missão. O artigo 3º é como se fosse a lista de tarefas da República. Ele define os grandes objetivos que o Brasil, como nação, se comprometeu a alcançar. E aqui temos outro mnemônico valiosíssimo, o CONGA Pro ERR. Ele ajuda a gente a lembrar dos 4 objetivos: construir uma sociedade melhor, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades e promover o bem de todos. Repara que os verbos mostram que a Constituição não é algo parado no tempo. Ela aponta para um futuro que a gente tem que construir. Tá, mas qual é a força desses objetivos na prática? Juridicamente, eles são o que a gente chama de normas programáticas. O que isso quer dizer? Que eles não são direitos que você pode exigir imediatamente na justiça, tipo, quero desenvolvimento nacional agora. Eles são, na verdade, programas, metas que devem guiar todas as políticas públicas. Pensa neles como a bússola do Estado. Finalmente, chegamos ao artigo 4º. É ele que define a personalidade do Brasil no cenário global. Como é que o país se relaciona com as outras nações? Quais são os princípios que guiam a nossa política externa? É isso que a gente vai ver agora. A lista de princípios é bem grande, mas alguns se destacam bastante. A defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos são tipo a marca registrada da diplomacia brasileira. A prevalência dos direitos humanos conecta o que a gente faz aqui dentro com a nossa postura lá fora. E o repúdio ao terrorismo e ao racismo, claro, estabelece uma posição moral bem clara do Brasil para o mundo. O artigo fala em concessão de asilo político. E aqui é muito importante não confundir asilo com refúgio. O asilo é para uma perseguição estritamente política, e o Estado tem a escolha de conceder ou não. Já o refúgio, que é mais amplo, abrange perseguições por raça, religião, etc. E, nesse caso, o Estado tem o dever de acolher, é uma obrigação internacional. A diferença parece sutil, mas juridicamente ela é enorme. Muito bem, passamos pelos 4 pilares iniciais da nossa Constituição. Agora, o passo final é juntar todas essas peças e enxergar o quadro completo que elas formam. E aqui está a síntese de tudo. O artigo 1º é o alicerce, os nossos valores. O artigo 2º é a máquina, a engenharia dos poderes. O artigo 3º é a nossa missão, o destino que a gente busca. E o artigo 4º é a nossa postura, como a gente se projeta para o mundo. Juntos, eles formam um sistema coerente, a verdadeira identidade constitucional do Brasil. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente lê esses princípios fundamentais, a gente vê um retrato fiel do Brasil de hoje? Ou eles funcionam mais como uma bússola, apontando para o país que a gente ainda sonha em ser? A distância entre o que está no papel e a realidade talvez seja o maior desafio da nossa nação. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!